Problema solucionado, graças a Deus, né? Esse aqui é um controlador XMTG 9000. Existem vários modelos de MXT. Essa letra G, ela pode variar. Tem letra K, no final tem M, tem XMTK. Então assim, tem uma série de controladores que mudam a última letra, etc. Mas enfim, esse é o modelo 9000. Esse seria o mais compatível para máquinas termodifusoras, para soldar canos de esgotos e etc. E essa letra G, para quem vai começar, mas olha, XMTG. Esse G significa o tamanho, que aqui ó 48 por 48, tá vendo? 48, onde eu estou passando o dedo, por 48. Que quer dizer o quê? Que lá no encaixe, no encaixe dela, essa é a medida. Que as máquinas que irão utilizar esse controlador, elas já têm esse encaixe, beleza. Mas vamos lá. Esses controladores, eles ativam com termopares PT100. Esse é um PT100, esse é um modelo pequeno. Tem alguns modelos de 20 centímetros, 30 centímetros, que essa sonda é maior. Essa aqui é pequenininha, mas é um PT100. Vamos lá em algo importante. Aqui atrás tem um esquema de ligação desse controlador. Aqui eu acabei rasgando para abrir, mas enfim. Ele é ligado aqui em 220. No 9 e no 10 é ligado a 220. Mas o interessante é sempre olhar o esquema elétrico dele. O esquema elétrico desse controlador. Beleza? Mas aqui eu já sei de cabeça. Mas enfim, ele está ligado. E no 2 e no 3, quando tem o símbolo da bobina, você fecha aqui o sensor PT100. Agora eu vou simular como se eu estivesse acionando a botoeira da máquina. Ó, a contatora atracou. Esse modelo, tem alguns modelos, tem que tomar cuidado, tem alguns modelos da Novos, etc., que ele não serve para atracar a contatora. Ele não consegue. Ele serve para ligar, energizar relé de estados sólidos. Nesse modelo aqui, que são para máquinas industriais, e nesse caso aqui é para trabalho de rua, né, que é para empresas de saneamento, seja para água e esgoto. Então pode ver, ó, ele está programado para desarmar 220. A temperatura ambiente aqui onde nós estamos está 29 graus. Se eu esquentar esse sensor, ele vai aumentar, ó, 30, tá vendo? Ele está subindo a temperatura. Veja, ó, 31. Então, tipo assim, quando chegar a 220, ele vai desarmar a contatora. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou botar isso aqui para, sei lá, para 30 graus Celsius. Quando chegar a 30, ele vai desarmar a contatora. A contatora está atracada. Vou desligar o botão de acionamento. É um botão normal, no caso aqui. É só para teste, mas como se eu estivesse desligando o botão da máquina. Desligou e a bobina. Ele serve para energizar a bobina da contatora. Para energizar a contatora, aí essa é uma contatora trifásica. Ou pode ser 220 em cada polo, depende aí se for um gerador, se for uma rede monofásica, vai depender. Se tiver uma subestação, que cada fase é 220, vai depender de cada aplicação. Tem situações que cada fase entra 127 ou 110, depende da região. E tem algumas situações onde existe uma subestação própria dentro da indústria, ou um gerador que cada fase vai vir 220. Somando as duas, 380. Se for 127, somando as duas, 220. Se for 127 mais 127, vai dar 220. Se for 220 mais 220, 380, beleza? Então vai energizar aqui as três. E as três, quando a bobina da contatora for atracada por esse controlador, a energia que está aqui vai passar para cá e vai energizar o que tiver que energizar. Nesse caso são resistência de aquecimento, que é para fazer solda.
Vejam agora, galera, que eu coloquei agora, eu tirei a tampa, beleza? Eu botei aqui para ele acionar com 32. Veja que a temperatura ambiente do sensor, o PV marca a temperatura ambiente e o SV marca a temperatura que ele tem que desarmar. Veja a contatora está desarmada. A contatora não atracou a bobina, beleza? Ó. Olha lá, ó. Aí agora a temperatura tem que cair. Só que é o seguinte, né, galera? Tá 32. Foi um erro de cálculo meu aqui. Como a temperatura atingiu 32 graus, a bobina da contatora desatracou. Agora eu tenho que fazer o resfriamento desse sensor para ela atacar. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Voltando aqui, a temperatura que ela tem que atingir é 32 e a temperatura ambiente está 32. Então com isso a contatora está desatracada. O que eu vou fazer? Eu vou simular a queda de temperatura desse sensor, colocando ele aqui nessa barrinha de gelo. Presta atenção. Ó, a temperatura está caindo. Ó, 29. Aí esse controlador também tem uma proporção, né? Para mais ou para menos, né? Aí, ó. Ó, quando chega, olha lá, chegou a 35 graus, que é uma proporção ali de, sei lá, 5%. Também tem que fazer a regulagem, ele tem que ver como é que tá. Mas enfim, ó, quando a temperatura caiu para 25, ele armou a contatora. Para quê? Quando a contatora arma, ela vai energizar a resistência. Então, tá vendo como que é interessante, ó? Ó. Aí agora, esse sensorzinho, ele vai ficar dentro da chapa aquecedora. Ele vai ficar dentro da chapa aquecedora. Então, aí ele está dentro da chapa. A chapa aquecedora tem que desarmar com 32 graus. Vamos lá. Ó, vou simular o aquecimento aqui do sensor. Ó, a temperatura ambiente está subindo. Vamos simular que esse sensor PT100 está dentro da chapa aquecedora ou dentro da água, não importa. Tem várias aplicações, mas nesse caso aqui é para esse tipo de máquina aqui. Eu vou mostrar agora aqui no notebook, ó. Ó, a contatora está atracada, ó. Quando atingir 32, a contatora vai desarmar, ó, porque ele entende que já atingiu a temperatura desejada na chapa aquecedora para falar, desarmou. Aí agora aqui, ó, vai ficar um videozinho longo, mas olha, olha, tem vários modelos, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o 1 e o 2 fecha no alarme. Esse aqui é o símbolozinho da bobina, onde eu tô com a setinha, que fecha no 3 e no 4. Aqui é a alimentação, né? Nesse caso dessas máquinas que eu estou utilizando é 220. E aqui é o fechamento, opa, armou de novo. Esse aqui é o fechamento da... Nesse caso aqui, é para energizar a bobina da contatora. Em alguns modelos, ele energiza o relé de estado sólido. Tá vendo aqui, ó, SSR. Isso quer dizer o quê? Que é o relé de estado sólido, que também é aplicado em chapas de aquecimento. Já trabalhei no McDonald's que a gente utilizava esses relés de estado sólidos para aquecer chapas de hambúrguer. Então depende muito da aplicação, beleza? Aqui tem vários, ó. Tem um de 1 ao 10, tem um que vai de 1 ao 14, vai muito da aplicação, ó. E aí também tem os modelos, ó, o modelo PT100 aqui, bababá. Tem vários, ó, tem vários aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha aqui, galera, ó. Eu sofri para achar isso aqui, cara. Eu tive que estudar, fiquei até tarde, então vamos lá, ó. E é muito bom compartilhar o conhecimento, ó. Essas aqui são máquinas, essas máquinas aqui são pneumáticas, né? Hidráulicas ou pneumáticas, que é interessante também aprender a fazer esses cursos. Aqui, ó, aqui entra os canos, né? Aqui, ó, essa aqui é onde fica aqui, ó, onde fica esse sensorzinho, ele fica dentro dessa maquininha aqui, ó. Tem vários tamanhos, né? Essa aqui é de 400, tem algumas que são de 800, que é o tamanho do cano. E aqui, tá vendo onde eu tô com a setinha? Essa aqui é a chapa de aquecimento.
é onde vai esse sensor PT100. Aí um outro detalhe, se ficar aparecendo código de erro aqui, HH, significa que o sensor PT100 está com defeito, não está conectado ou está com defeito. Se aparecer o código de erro aqui LL, é curto-circuito. Já aconteceu de aparecer aqui LL e aqui dentro desse cabo, tá vendo? Esse cabo, dentro desse cabo, a sequência de fase está invertida. Porque na elétrica tradicional brasileira a gente entende o que? L1, L2, L3, a gente vai ligar as resistências. Só que nesse tipo de máquina, não. Elas são máquinas chinesas, então é um esquema de ligação diferente. Aí você tem que ter o esquema elétrico. Que aí foi aonde eu tive que correr atrás para aprender e dominar isso aqui. Que vai estar se tornando tendência. A ideia é substituir ferro, substituir manilhas de concretos e agora tudo de PVC. Beleza? Aí aqui tá aqui, ó, tem um manual de uso, foi o que eu consegui, ó, olha aqui a máquina, ó, a máquina, entende? É isso aí, vai ficar um vídeo longo, mas é só para entender, ó, tá vendo? Ó, os canos, tá vendo? Ó, só para entender. Aí aqui também é o ponto de solda, ó, ele tem que ficar alinhadinho lá na hora, lá os profissionais aí trabalham, enfim, vamos lá. Aí só para conhecimento, ó, essa aqui é uma das marcas que está sendo mais usadas. Essa aqui é a chapa aquecedora, que é a que costuma dar mais defeito, problema, ou nas resistências ou no sensor PT100. Aí tem várias aplicações, ó, os tubos de PVC bem grosso, ó, o mecanismo interno delas, ó, em uso em prática. Tem menores também, tem essas menorzinhas para trabalhos menores. Mas enfim, agora vamos simular um defeito que acontece nessas máquinas, que pode ser tanto, que normalmente pode ser curto-circuito ou relé PT100 mal conectado ou com defeito ou já inoperante, né, queimado ou enfim. Vamos lá, vou ligar aqui a botoeira, olha o código de erro que vai aparecer, HH. Esse HH quer dizer o que? Eu soltei uma perninha do relé PT100. Isso quer dizer que pode ser várias coisas, pode ser que o cabo aqui no processo está rompido, como já aconteceu. Pode ser também mal conectado aqui no... Veja aqui eu desconectei, ó, no 2, eu desconectei o 2. Mas aí depende muito da aplicação, beleza? Tem que ver a simbologia do sensor. Porque aqui eu tive que abrir para dar uma olhada e acabei retirando. Tem que ver a simbologia do sensor, show? Ó. E aí, beleza, ó. Tá dando erro HH. Aí ele mostra como se a temperatura tivesse a 713 graus. Entendeu? Tá dando erro. Então, por o sensor não estar funcionando, a temperatura ambiente está muito acima da de trabalho. Aqui está 32, mas o padrão da máquina vai depender de cada aplicação, mas na minha aplicação é 220 graus Celsius. Então ele não vai armar. Se eu conectar aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, já parou, viu? Agora às vezes acontece de dar o código de erro LLL. O código de erro LLL quer dizer que é curto-circuito, que no esquema elétrico alguma conexão de fio não está no seu devido lugar, vamos assim dizer. Aí você precisa do diagrama elétrico. Um abraço.